Bem, Fluminense e Cuiabá, Cuiabá e Fluminense é o jogo de hoje, dessa segunda-feira, fechando a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Vamos embora que hoje é dia de mirar o G6 e tomara que a gente acerte. Roda a vinheta aí de pré-jogo, porque tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Não se inscreveu ainda? Se inscreve, pô. Canal Raiz Tricolor, canal maneiro. Eu sei que você curte, você tá vindo aqui assistir. Quer informações sobre Cuiabá e Fluminense? Eu sei disso tudo, pô. Então, dá essa valorizada, dá essa moral aí pra gente e se inscreve aqui embaixo. Além disso, claro, a gente traz as informações aqui nesse jogo, aqui nesse vídeo de pré-jogo, jogo hoje entre Cuiabá e Fluminense às 20 horas. Às 8 horas da noite acontecerá Cuiabá e Fluminense lá no Mato Grosso. A transmissão da partida será feita pelo Sport TV ou pelo Premiere. Mas pra quem tá no Mato Grosso, aí é só pelo Premiere. Acho que minha audiência, talvez até hoje seja um pouco maior por causa da galera que de repente acompanha o Cuiabá, que vai vir aqui assistir. Mas, enfim, se você é do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado do Brasil que não é de Mato Grosso, não seja o Mato Grosso, você vai poder acompanhar essa partida pelo Sport TV ou pelo Premiere. Essa aqui é a segunda partida na história entre Fluminense e Cuiabá, só uma vez se enfrentaram nesse Brasileirão, inclusive. A primeira vez que o Fluminense vai até Cuiabá enfrentar o Dourado, né, que é o apelido do Cuiabá. A gente venceu, né, o jogo do primeiro turno, o único jogo, a gente foi vitória nossa em São Januário, e as últimas duas vezes que a gente foi até o Mato Grosso, a gente empatou com o Luverdense em 2019, depois ganhou aqui no Maracanã, e ganhou do Sinop em 2017, ambos os jogos pela Copa do Brasil. E se você quiser fazer uma aposta nesse jogo, as cotações estão aqui embaixo da 1xBet. O link tá aqui na descrição para você ir lá pra lá fazer seu cadastro. Ó, a vitória do Cuiabá tá pagando 3 e a vitória do Fluminense 2,5. É um favoritismo do Fluminense? É, mas não é um negócio gigantesco não, tá? Não é não, tá longe de ser. 2,5 a odd alta pro Fluminense. Se você confia no Fluminense, vai lá e faz sua aposta. Vamos embora, vamos falar do jogo. Bem, e a gente começa falando, claro, sobre essa partida ser mais difícil do que ela parece, né? A gente vai ter depois, inclusive, participação de um jornalista lá de Cuiabá e tal, para poder falar, mas não é porque o Cuiabá tá estreando na Série A que é moleza. E isso fica bem claro quando na 21ª rodada a gente bota a tabela aqui do lado e a gente vê isso daqui, ó. Tem alguns tracinhos aí que eu vou explicar já, mas a gente vê isso aqui, ó. O Fluminense é o 8º, tá num bom momento no Brasileirão, Marcão, invicto, não sei o quê. Aí você olha em 10º, é o Cuiabá com um ponto a menos, com o mesmo número de jogos. Tem uma vitória a menos, no critério de empate o Fluminense até se daria bem, né? Apesar de não ter como terminar empatado hoje no jogo. Mas o Cuiabá é 10º. O Cuiabá tá olhando muito mais pro meio da tabela e pra cima do que necessariamente pra baixo, apesar de ainda estar muito achatado. O Fluminense hoje ganhando pode entrar no G6. Ele ganharia, ó, ganhando ele tem 28 pontos, iria a 31 e ficaria à frente do Corinthians, que empatou com o América Mineiro nesse final de semana, e ficaria só a 2 pontos do Red Bull e do Fortaleza. E o detalhe é que esse joguinho atrasado aqui do Red Bull, né, que ele teria um jogo a menos, é contra o Internacional, que é o 7º, ou seja, um desses dois aí vai segurar o outro. Ou seja, o Fluminense pode sair dessa segunda-feira com 2 pontos a menos do que o muito elogiado trabalho, digno de elogios mesmo, do time do Fortaleza. Sabe, todas aquelas perguntas falavam, então o Fortaleza consegue fazer algo que o Fluminense não consegue. 2 pontinhos só de diferença, obviamente que chamaria atenção. Outra coisa que eu chamo a atenção é o quão achatada tá essa tabela aqui. Se você for olhar, tem 6 pontos de diferença entre o 7º, que é o primeiro time fora da zona da Libertadores, né, que é o Internacional, e o Juventude, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. São 6 pontos, 2 jogos. Essas próximas rodadas, essas 3, 4 rodadas, vão dar uma espaçada em alguns pedaços da tabela. E o Fluminense tá na sequência de jogos, que não é uma sequência difícil e não é a sequência moleza, é a sequência chata. Foi o São Paulo em casa, é o Cuiabá fora, é o Red Bull em casa,
Fortaleza em casa, Santos fora. São jogos chatos, jogos em que tem jogo e, obviamente, é um jogo disputado. O Fluminense tem que pontuar. Começou bem, 3 pontos contra o São Paulo. Tem que sair de Cuiabá hoje também. Mais importante do que ele segurar o Cuiabá, é claro, ele pontuar e sair de lá com G6. Tirar aquela crosta da eliminação, que foi uma merda, a eliminação na Copa do Brasil, mas a gente se concentrar de que a partir de agora vão faltar, depois desse jogo, só 17 do Brasileirão e é hora da gente dar outra arrancada daquelas pra poder terminar na parte de cima. E pra esse jogo, Marcão terá retornos importantes. Ou nem tão importantes assim. Vamos pro bola em campo. Bola em campo tá na área, que a gente fala da parte de futebol, a parte dentro de campo, e a gente já vai direto pra escalação do Fluminense. Isso por quê? Porque me chama a atenção alguns retornos, principalmente no meio de campo. Marcos Felipe no gol, Samuel já ainda na sua saga de pegar um pênalti depois do jogo contra o Boa Vista, né? Samuel Xavier na lateral direita, mantido Samuel Xavier, é a primeira observação que eu vou fazer aqui. A última partida dele até não foi ruim contra o Atlético Mineiro, não foi uma partida pra ele perder a posição, mas obviamente que tem o histórico inteiro. E claro, Calegari quando entrou jogando bem contra o São Paulo. Então, enfim, Samuel Xavier mantido é uma escolha de Marcão. Nino e Lucas Claro na zaga. E na lateral esquerda, Danilo Barcelos. Egídio está disponível para esse jogo. Não sabemos se está 100%, enfim. Mas a última notícia que a gente teve é de que Egídio deve viajar, ou no caso já viajou, para Cuiabá e deve ser relacionado para esse jogo. Foi a última notícia que a gente teve. A gente não teve ele como saber do desembarque lá em Cuiabá. Mas aí ficou até uma dúvida por alguns segundos na minha cabeça. Será que Danilo Barcelos barrou Egídio? Acho bem difícil. Acho que Egídio não deve ter condição de começar jogando. E aí a gente vem pro meio de campo, né? Lembrando, o André tá suspenso e machucado. Então o André já estaria fora. Martinelli recuperado. Volta ali no meio de campo ao lado de Nonato e Iago Felipe. Pelo amor de Deus, não fazia sentido ter o Wellington ali pelo meio. Mas me assusta de que o Wellington ainda é a primeira opção, considerando que o André tá fora. Então assim, é triste. E ainda mais sabendo que Nonato, por exemplo, é um jogador que normalmente é substituído. Martinelli também. O Wellington vai entrar em campo, muito provavelmente. No ataque, o Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilha no lugar de Fred, que tá suspenso também, não viaja pro Mato Grosso. E com a saída de Fred, Bobadilha era a entrada assim, dentro da lógica de Marcão, era óbvio, né? Dentro da lógica de Marcão era óbvio. O Bobadilha vem tendo mais chances mesmo do que Abel, vem entregando um pouco mais do que Abel. É óbvio que você provavelmente tá pensando, Gabriel, mas e John Kennedy? Tinha que botar John Kennedy, concordo. John Kennedy que viajou, segundo o Felipe Siqueira lá do GE, ele não jogou pelo Sub-20 no domingo e viajou com o time, substituindo, entre aspas, Fred ali na relação, né? Mas, bem, dentro da lógica de Marcão, John Kennedy não viria à frente de Bobadilha, até pelo estilo de jogo mesmo. Eu confesso que eu cheguei a escrever aqui, não tenho muitas esperanças de John Kennedy entrar nesse jogo, não. E eu confesso que realmente não tenho muitas esperanças, mas o pouco de esperança que eu tenho é que Marcão gosta de John Kennedy. Gosta, e só deixou ele descer pro Sub-20 pra poder pegar ritmo realmente. Foi o cara que lançou John Kennedy inicialmente ano passado, então, não sei. Pode ser de que aconteça de... ao tirar a Bobadilha, não entrar Abel, entrar John Kennedy, né? Luca, Gabriel Teixeira e John Arias no banco, além de Casares. São opções ofensivas pro Fluminense, principalmente os 3 primeiros citados, que, lembrando, esses 3 jogadores devem ir pro banco, tá? No caso de Luca e Gabriel Teixeira, estão se recuperando de lesão. Mas devem estar no banco, sim. Mas são opções ofensivas pro caso de Luiz Henrique e Caio Paulista cansarem ou irem mal. Pela primeira vez em muito tempo, a gente olha pro banco e não chora. Olhar pro banco de reservas. Não é também as opções dos sonhos, né? Mas, enfim, espero um John Arias um pouco melhor, agora podendo entrar, quem sabe, pela ponta. Luca e Gabriel Teixeira, enfim, a gente espera que entregue algo diferente do que vinham entregando antes da lesão. Sobre o Cuiabá, a gente fala agora sobre o Cuiabá com o Genison Viana. É porque o sobrenome, o outro sobrenome dele é complicado, que é o outro sobrenome que ele mandou mensagem aqui. Genison Viana. Ele vai se apresentar aí, é da Rádio Conte, lá de Mato Grosso, lá de Cuiabá. Ele vai se apresentar e é ele que traz as informações do time dourado, né? Que é o apelido lá do Cuiabá. Vamos ouvir o Genison. Fala, galera do Raiz Tricolor, um prazer estar falando com vocês. Sou o Genison Viana, comentarista da Rádio Conte, em Cuiabá, no Mato Grosso. Diariamente estou no programa Por Dentro do Esporte. 21ª rodada da estreia do Cuiabá na elite de futebol, clube que completa 20 anos de idade ao final do ano, buscando a permanência na elite e quem sabe uma vaga em uma competição continental.
O time está com 27 pontos desses. Ou seja, ó, não é absurdo, eles estão olhando realmente do tipo, é óbvio, né, tá em 10º, competição continental, estende aí o número de vagas gigantesco, né, pra Sul-Americana, mas o olhar ainda é, queremos nos afastar do Z4, uma vaguinha na Sula aí, tamo aí, hein. 12 foram conquistados na Arena Pantanal, onde o Dourado Deixa eu voltar aqui pra poder ouvir o e dado. quem sabe uma vaga, uma competição continental. O time está com 27 pontos, desses 12 foram conquistados na Arena Pantanal, onde o Dourado recebe o Fluminense nesta segunda-feira. Pouco, hein. Importante ressaltar que o Cuiabá vem de 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Para a partida, o Cuiabá vai ter o retorno do Osman, atacante que tinha positivado para a Covid-19 e que volta a ficar disponível para o técnico Jorginho. Já Pepe e William Correa também, que se recuperaram da Covid-19, estão disponíveis. Com falta de ritmo, obviamente, se utilizados não devem jogar os 90 minutos. Falando dos desfalques, o Cuiabá não vai contar com Cleison, principal referência técnica da equipe, que acabou sendo expulso na última rodada. Elton e Gênison, os artilheiros do time na competição, responsáveis por 10 gols dos 20 e um feitos, receberam o terceiro cartão amarelo e são desfalques. Muito além desfalques. do volante Yuri, que também recebeu o terceiro amarelo, mas que já não estaria disponível por conta de contrato com o Fluminense. O Cuiabá tem uma dúvida. O lateral João Lucas não treinou durante a semana com dores na panturrilha e pode ser preservado, fazendo com que o Lucas Ramon assuma a lateral direita. Falando de um provável time, Jorginho deve ir no 4-2-3-1, formação. Só antes até dele falar, vou voltar só um destaque lá atrás que eu falei que é pouco. 27 pontos, 12 em casa. O Cuiabá é um dos que, acho que junto com Fortaleza, agora não vou lembrar de cabeça se tem outro, que mais tem disparidade entre pontos em casa e fora. No caso do Fortaleza são muitos pontos em casa, e no caso do Cuiabá são muitos pontos fora. Pontuou mais fora de casa do que em casa. São 15 fora e 12 em casa, né? Que é bom pra gente jogando lá hoje. São características do treinador, com Walter no gol, ele que vem de ótimas apresentações, Lucas Ramon na lateral direita, a dupla de zaga com Marlon e Paulão e o Wendel fechando a defesa na lateral esquerda. Auremir e Camilo fazendo a dupla de volantes, a linha de 3 ofensiva com Jonathan Cafu, que tem crescido de rendimento nos últimos jogos, Rafael Gava e Errus Cabreira e Osman, na frente Rafael Papagaio, terceiro centroavante da equipe que ganha vaga com os desfalques dos artilheiros, como eu já falei. Fluminense que vai enfrentar um calor insuportável aqui em Cuiabá, a temperatura prevista para o jogo é de 33 graus, com umidade relativa do ar em apenas 27%, sem contar o fator fumaça, que é muito forte neste período aqui em Cuiabá. Bom reforçar que o jogo será na Arena Pantanal, estado de Copa do Mundo e que serviu como sede para a Copa América. Tivemos Lionel Messi jogando nesse gramado. Jogo muito importante, já se o Cuiabá vencer, ultrapassa o Fluminense na tabela, chega a 30 pontos e vence mais uma partida-chave. Com informações do Cuiabá, Gênison Viana para o Raiz Tricolor. Olha, finalização ali até de estilo. Valeu, Gênison. E aí um detalhe, né? O calor, né? O calor não é um complicador para um time que treina aqui no Rio de Janeiro e tal, tá acostumado com calor de sol. Mas é o calor de seco, né? Enfim, o Fluminense tem que ficar de olho nisso. Não necessariamente os jogadores que estão no Cuiabá são acostumados totalmente com isso, mas obviamente estão mais acostumados do que os jogadores do Fluminense. Vale o destaque. Fred e André estão suspensos, como eu falei. Lucas Claro, Nino e Martinelli têm 2 cartões amarelos e se tomarem cartão amarelo estão fora do jogo contra o Red Bull semana que vem. Lucas Claro e Nino. Os 2 zagueiros podem ficar fora caso tomem amarelo. É algo para se abrir o olho. Muito. Bem, a arbitragem da partida será feita pelo senhor... Pera aí. Agora sim. Será feita pelo senhor Ramon Abate Abel. Eu acho esse nome muito maneiro. Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel, que é um árbitro relativamente jovem, é formado em Direito. Algo que eu achei aqui na minha pesquisa. Formado em Direito, o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. Começou a apitar na Série A em 2020 e já apitou 2 jogos do Fluminense. Apitou ano passado o jogo de despedida de Odair Hellmann, né, aquele 3-1 contra o Atlético Paranaense. Foi marcado um pênalti pro Fluminense naquela partida, até um pênalti justo. E teve uma expulsão também, né, do Atlético Paranaense. E o jogo também nesse ano, contra o Ceará, o 0-0, aí já aqui no Rio de Janeiro. Nada a dizer sobre o árbitro, é tido como árbitro
que pode alçar voos maiores. Espero que mostre isso e reforce esse ponto, apitando bem esse Fluminense, esse Cuiabá e Fluminense. Eu hoje não estarei na Arena Cuiabá, não estarei lá, mas estarei fazendo a cobertura mesmo estando de férias nessa segunda-feira. Vou estar de férias, mas as férias começam depois do jogo contra o Cuiabá. Logo após a partida, estarei aqui no Raiz Tricolor, fazendo aquela live pós-jogo. E claro, tem os vídeos lá no GE também. Beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!